Bom, no diálogo de hoje é um diálogo muito especial, de novo, porque a gente conta com um convidado, né? E a gente faz esse diálogo em parceria com o Oliveira Lima e Dalacqua Advogados, um dos escritórios mais tradicionais, um dos melhores escritórios de direito criminal do Brasil. E o diálogo de hoje é um diálogo inspirado num caso que aconteceu em outro país, que foi nos Estados Unidos, e que nos traz algumas lições de direito comparado. A gente tem feito aqui várias análises de direito comparado, não só na área criminal, e sempre essas análises chamam muito a atenção, né, de quem assiste os diálogos, porque a gente faz um comparativo com o nosso sistema, né? E assim que a gente aprende se o nosso sistema tá caminhando bem, a gente entende melhor o nosso sistema, às vezes a gente faz reflexões sobre se poderia haver mudanças ou não no nosso sistema e como é que elas seriam. E hoje eu conto com Bruno Dallari Oliveira Lima. E Bruno, obrigado, é uma honra para a gente ter você aqui. E como eu disse, a gente já fez alguns diálogos em parceria com o seu escritório e a gente está muito feliz de poder falar sobre essa matéria, né? Que não é a nossa especialidade, é a de vocês, então nada melhor para nós do que ouvir vocês sobre isso. E o caso que eu citei é o caso dos irmãos Menendez, né? E esse caso agora tomou conta do noticiário, tem um documentário super interessante que a gente recomenda a todos que são da área jurídica que assistam ele, e é um caso que nos traz vários ensinamentos de como é que a coisa acontece, tanto no sistema penal americano, e várias inspirações para como a coisa acontece, para entender como a coisa acontece no nosso sistema, né? Se você puder, Bruno, começa contando um pouco de como é que foi a primeira fase desse julgamento dos irmãos Menendez. O que aconteceu, vamos dizer assim, no primeiro júri deles, né? E para que a gente chegue até o ponto que nós estamos hoje, e aí a gente comece a pensar um pouquinho como é que a lei trata esse caso, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de poder participar, espero conseguir contribuir nessa nossa conversa. E esse caso é um caso que eu acho muito interessante, nós no escritório tivemos uma série de discussão. Então, o caso dos irmãos Menendez, são dois irmãos que assassinaram os pais, né? E eles foram condenados à prisão perpétua, né? Qual que é o cenário deste caso? Então, esse caso teve um primeiro julgamento, né? Então, como que foram os fatos que ocorreram? Numa data em 1989, os pais dos irmãos foram assassinados. A polícia recebe a ligação de um dos irmãos, que informa sobre o assassinato dos pais, a polícia vai até o local, faz uma conversa com os irmãos, neste primeiro momento descarta a possibilidade dos filhos terem assassinado os pais e começa uma investigação. Acontece que esses filhos recebem um valor alto de herança, de apólice de seguro, e a polícia começa a suspeitar dessas condutas, que os assassinatos teriam ocorrido por uma questão de herança, de receber um valor alto. O pai deles era um cara conhecido no meio de Hollywood, eles são de Los Angeles, né? E então a polícia começa a investigar, consegue elementos e faz a prisão deles, tá? Este primeiro julgamento deles foi um primeiro grande julgamento transmitido nos Estados Unidos, exatamente porque o pai, o José Menendez, pai do Eric e do Lyle, era um cara conhecido no meio artístico, era uma família com dinheiro, né? Então começou a ser transmitido publicamente esse julgamento, né? E o julgamento ficou muito conhecido pelos relatos dos irmãos sobre os abusos sexuais sofridos pelo pai. Então o pai abusava sexualmente deles, né? O Lyle, que era o mais velho, que na época tinha 21 anos, ele confessa e diz, né, que o pai assediou dele dos 6 aos 8, tá? E o Eric, que tinha 18 anos na época, diz que o pai o assediou desde os 6. Então, dos 6 aos 18. Então, durante 12 anos. E repercutiu muito, né? O fato deles terem sido abusados, o fato de ser não só uma motivação, né, para isso, mas o que levou eles a terem medo, receio dos pais, que além de fazer esse abuso, eram alguém extremamente agressivo, né?
Então, o julgamento ficou conhecido pelo relato dos irmãos desses abusos. E neste primeiro julgamento, nos Estados Unidos, a decisão do júri tem que ser unânime. Então, são 12 jurados, pode variar para cada estado, tá? Mas normalmente são 12 jurados. E a decisão lá é unânime. Então, unânime como o júri como um todo dá uma decisão. Exato. Deixa eu só fazer uma marcação aqui importante, porque isso é diferente de como é o nosso júri. Quer dizer, nos Estados Unidos são 12 jurados, na maioria dos estados, eles se falam entre eles durante o julgamento e eles têm que chegar a um veredito unânime. Se não chegarem, o que acontece com o júri? O júri é anulado, porque Exatamente. eles não... Isso, e aí marca-se um outro júri. Isso, que foi o que aconteceu no primeiro caso dos irmãos Menendez. Que foi exatamente o que aconteceu no primeiro julgamento. No primeiro julgamento. Os jurados não chegaram a um veredito unânime e o júri foi anulado. Exatamente. No Brasil, os jurados podem condenar por maioria. E eles não se falam entre eles. Cada jurado vota, vamos dizer assim, no nosso sistema, a ideia é que cada jurado vote com a sua consciência. Então, uma pessoa pode ser condenada por maioria. Lá, só unanimidade. Exato. Aqui no Brasil, são 7 jurados. Uhum. Então, são convocados 25 para a sessão do julgamento. Desses 25, são sorteados 7. Tá? A defesa e a acusação, elas podem dispensar 3 jurados. Sem motivo. Sem motivo. Por que, por exemplo, a defesa ou o Ministério Público faz essa dispensa? Com base na sua tese. Então, por exemplo, um exemplo clássico é o caso dos Nardones. Então, você pensando, por exemplo, numa tese defensiva, você ter muitas mães como juradas, talvez para a tese defensiva não seria bom. Porque elas tendem a se solidarizar. Exato, com uma mãe que perdeu uma filha. Isso. Então, você tem isso. Então, você tem essa estratégia, você pode descartar 3. Uhum. Você faz pesquisas em meio aberto, você tem acesso antes aos nomes e faz essas pesquisas. E aí, você, após o julgamento todo do júri, os jurados aqui votam quesitos sim ou não. Então, se a materialidade, a autoria está comprovada. E aí, então, por maioria. Então, aqui você vota até o 4º voto. Então, se os 4 primeiros são sim ou não, você já não vê os outros 3. Porque já ganhou por maioria. maioria. Perfeito. Então, essa é uma questão técnica importante. E lá o que aconteceu exatamente no primeiro julgamento foi: os jurados não chegaram a uma decisão unânime, foi anulado o júri, e aí marcou-se um outro júri. E o que você falou a tese do abuso que os irmãos teriam sofrido, ela surgiu já desde o início do processo, desde esse primeiro julgamento. Quer dizer, os jurados já foram expostos a essa tese logo nessa primeira etapa do processo, a defesa já veio com essa tese, né? Exatamente. Então, quando os irmãos prestam depoimentos e também outros parentes, então, primos, por exemplo, eles relatam histórias que, na visão deles, então, de uma prima, era uma história que quando ele era menor, era uma história que ela não acreditava tanto. Então, por exemplo, um dos irmãos relatou com 8 anos que o pai mexia nas partes dele, nas partes íntimas dele, e a irmã, na época, não levou tanto isso. Com base depois no que aconteceu, esses depoimentos foram, sim, levados ao julgamento. Então, os irmãos relatam os abusos sofridos pelos pais, são relatos fortes, né? Há também abuso entre irmãos. Então, o irmão mais velho abusa do irmão mais novo. E, inclusive, alguns especialistas contratados pela defesa dizem que o irmão mais novo, que é quem sofreu mais tempo de abuso, sempre falava muito de suicídio. Então, essa questão do abuso foi destacado fortemente no primeiro julgamento. E até no documentário que a gente comentou, tem a questão das juradas relatando. Então, são entrevistadas algumas juradas e a questão, neste caso, entre os jurados foram: os homens queriam condenar pelo homicídio doloso e as mulheres, percebendo o que os irmãos tinham passado, todo o trauma que foi gerado, elas não queriam condená-los pelo homicídio doloso, seria pelo homicídio culposo. E aí, como não entrou no embate, demorou acho que 2 meses mais ou menos para tentar chegar no consenso, foi declarado nulo e marcado um novo julgamento. E aí o que aconteceu no segundo? No segundo julgamento, tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, o contexto ali. Esse juiz, quem presidiu o primeiro júri e também o segundo, os jornalistas colocam que ele tinha sofrido 2 grandes derrotas, né? O primeiro foi o caso do Rodney King, que era um homem negro que foi espancado por 4 policiais,
não chegou a falecer, mas os 4 policiais foram para a júri e foram absolvidos, e aí isso gerou diversos protestos. Este caso em que foi declarado nulo, porque o júri não chegou num consenso, né? E o caso do O.J. Simpson. O O.J. Simpson, o segundo júri é uma semana depois do caso do O.J. Simpson, que tinha acabado de ser absolvido de ter assassinado com o mesmo juiz. Neste caso não, mas era em Los Angeles, então as pessoas estavam desacreditadas da justiça. O que acontece no segundo julgamento? O juiz limita algumas teses defensivas. Então, ele usa um termo que aqui no Brasil não tem, que é a síndrome da mulher espancada. O que é essa síndrome? Que uma mulher, em razão dos abusos que ela sofre, ela pode apresentar condutas mais violentas em razão dos traumas. Então ele diz que os irmãos, por não serem mulheres, essa não se aplica, então as questões do abuso não poderiam ser usadas. Ele diz para os jurados ignorarem tudo que eles souberam do primeiro julgamento, tá? E limita também o número de testemunhas. Então, a defesa ficou limitada. E o mais importante neste caso foi que o Lyle, que era o irmão mais velho, que relatou no primeiro julgamento abusos, em razão dos problemas, os ataques que ele sofreu na mídia, ele não prestou declaração, não prestou depoimento. A mídia ficou contra os irmãos? Ficou. Então, como foi o primeiro caso transmitido lá, eles foram muito atacados. Então, até tem uma frase da Oprah, em um dos casos, né, depois, na verdade, desse julgamento, que diz o seguinte: após o depoimento dos dois, a defesa manipulou os jurados psicologicamente, colocando rapazes riquinhos e bonitos de suéter para chorar no tribunal. Então, ela não está acreditando no relato dos dois irmãos, que são relatos fortes. Então, eles foram feitas piadas, foram feitas diversas coisas de mau jeito. Quer dizer, o clima que se criou para o julgamento era totalmente contrário. Totalmente contrário. E essa questão da mídia, ela é muito problemática, porque ela coloca uma questão, uma pressão ali nos envolvidos. Claro que a mídia tem todo o direito de fazer a divulgação, a liberdade de imprensa e tudo, mas eu acho que tem que ter muitos cuidados, porque neste caso ele informa, ele diz: eu não vou prestar o depoimento pelos ataques que eu sofri. Então os familiares entraram em contato com programas que fizeram a divulgação, então para dizer que não... o sofrimento que a família estava tendo para não fazer esses ataques. Então, neste segundo, aconteceu que foi um depoimento isolado do irmão mais novo, e o juiz, na hora do quesito, na hora de falar para os jurados, ele também não deu a primeira opção do primeiro júri. Então, no primeiro júri, eles tinham que votar entre homicídio doloso ou homicídio culposo. No segundo era, teve homicídio doloso ou não. E os jurados falaram, teve um homicídio. Então o próprio direcionamento dos quesitos para os jurados no segundo júri também colocou os jurados numa posição de mais de sim ou não ali em relação ao homicídio, e a tese do abuso como uma tese de diminuição de pena ou de transformação no homicídio culposo, essa tese foi mais limitada durante a instrução do processo. Foi. Eles falam até de parcialidade do juiz ali. Tá? Uma das advogadas, a advogada do Eric, fala de uma parcialidade ali para conseguir essa condenação. O que é interessante também, uma diferença para o júri. Como no caso dele era um homicídio qualificado, a pena podia ser pena de morte. Então os jurados primeiro tinham que votar a questão do homicídio doloso, se teve ou não teve, foi unânime em dizer que sim. Porém, na pena de morte, não se teve uma unanimidade. Então, eles não foram condenados à pena de morte. Houve a condenação à prisão perpétua. Prisão perpétua. Isso. Tá. Eu acho que cabe uma ressalva aqui, né, Bruno, que nós somos advogados no Brasil. Evidentemente, nós estamos falando com base nas informações de documentário, de reportagens e tudo mais. A gente não conhece o detalhe dos autos. Agora, todas essas informações que você trouxe são informações que estão ali claras no documentário, né? Quer dizer, que houve de fato... E acho que a reflexão importante é que o papel do juiz, mesmo que a decisão esteja na mão dos jurados, né, o papel do juiz, ele pode ter uma interferência no resultado, porque você vê um juiz que reduz o nível de instrução, que quesita de uma determinada maneira mais objetiva em relação ao homicídio doloso e não coloca a opção que ele coloca no primeiro julgamento. Ele acaba, de uma certa forma, influenciando
também o resultado final do processo, né, que foi o que acabou acontecendo. E aí eles foram condenados à prisão perpétua e presos. E estão cumprindo pena. Na verdade, eles já estavam presos desde antes do julgamento. Os fatos são de agosto de 1989. Quando é feita a denúncia formal contra eles, já em 1990, eles já são presos. Já são presos. Eles já estão presos desde 1990. E é exatamente isso que você falou. Ali o juiz tem ele consegue, de alguma forma, por mais que a decisão seja do jurado, criar esses embates, essas questões problemáticas. Porque é ele que direciona toda a instrução do processo e as perguntas para os jurados. Né? Exatamente. Isso é parecido aqui no Brasil? Quer dizer, o juiz ele defere ou indefere provas também. Sim. E ele que faz os quesitos para os jurados. Os quesitos estão estabelecidos em lei. Sim. Então quer dizer, autoria, materialidade, as circunstâncias atenuantes, agravantes, desclassificação, tem uma ordem. Isso está previsto em lei. Então essa liberdade que o juiz americano teve, talvez um juiz brasileiro não tivesse na mesma medida. Exatamente. Exatamente. Você tem os quesitos, então o primeiro é a materialidade, depois é a autoria. Então, neste caso, se eles respondem 4, não está aprovada a materialidade ou a autoria, ele já é absolvido automaticamente. Agora, pode acontecer do jurado, e aí fazendo uma reflexão sobre o sistema do júri, pode acontecer de um jurado, porque ele não quer condenar, embora seja o caso, por exemplo, de condenação por homicídio, mas porque há uma circunstância gravíssima, como, por exemplo, os abusos sofridos por mais de uma década ali, pelo autor do homicídio, acontece no Brasil do jurado indiretamente absolver respondendo um quesito que ele não responderia se não quisesse absolver, que ele responderia de outra forma. Então, por exemplo, ele vai lá e fala assim, eu pego o quesito da autoria ou da materialidade, eu sei que se eu falar não aqui, ele vai ser absolvido, mas eu sei que foi ele, mas eu faço isso porque é a forma que eu tenho de absolvê-lo diante de um caso que eu acho que ele não deve ser condenado. Isso acontece no júri no Brasil? Sim, os jurados aqui eles não são obrigados a justificar as notas. Então, vamos supor que um dos jurados tem a empatia pelo réu, neste caso ele vê essa história, ele pode votar ali um não. Porque ele põe uma cédulazinha sim ou não. Sim ou não, ponto. Ele não está identificado, então não é que ele bota o João votou não. Não, é sim ou não. O que tem acontecido só recente? O STF deu uma decisão recente que caso a absolvição do réu seja contrária às provas, pode ser anulado e remarcado. Via de regra, isso é uma previsão constitucional, é um princípio, né? A soberania do júri é veredita. É indiscutível. É indiscutível. Né? Então, acontece que essa decisão recente do STF ela deu uma flexibilizada em relação a isso. Na essência, ele pode. Como ele não precisa justificar, ele pode dar por N motivos que ele achar plausível essa absolvição. Mas até o Ministério Público poderia dizer, olha, ele absolveu dizendo não para a autoria, mas a autoria está comprovada. Exatamente. E aí anula o júri e faz um outro. Com essa recente decisão do STF, sim. Então, se as provas mostrarem... Então, vamos colocar que os jurados votaram que o quesito da autoria não estava demonstrado. Se o Ministério Público conseguir recolher e provar, segundo essa decisão recente do STF, ele vai anular o júri e vai ter que fazer de novo. Perfeito. Bom, e aí, Bruno, o que aconteceu recentemente no caso dos irmãos Menezes? Porque então eles tiveram o primeiro júri anulado, a gente viu aqui o sistema da unanimidade, que é diferente do sistema aqui no Brasil, não chegaram a uma unanimidade, aí depois fizeram um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento a gente discutiu que o documentário passa esse sentimento de que o juiz conduziu o processo de uma outra maneira. A questão do abuso acabou não tendo o impacto que a defesa queria que ela tivesse, né? Ou de desclassificação para homicídio culposo, não seria, desclassificação nem seria o termo, né? Mas de condenação pelo homicídio culposo, ou de diminuição de pena, enfim, ou reconhecimento da legítima defesa como uma reação aos abusos. Isso acabou não tendo o impacto que a defesa queria no julgamento e eles foram condenados à prisão perpétua. Estão cumprindo pena até hoje. O que é que aconteceu recentemente e que consequências isso pode ter para o caso? Então, recentemente, o que se debateu muito no primeiro júri? Não tinha nenhuma prova que mostrasse os abusos, né? Além dos relatos. Então, via de regra, uma pessoa inocente, porque não tirou uma condenação em relação a esses abusos. Né? Recentemente,
a defesa deles apresentou 2 cartas. Então, uma carta que o Eric teria mandado para uma das primas, relatando os abusos. O Eric era o irmão mais novo. É o irmão mais novo, que então quem sofreu o maior período de abuso. E de um ex-integrante dos Menudos, que foi uma banda assessorada pelo José, pai dos irmãos, né? Que ele também relata abusos sofridos durante a adolescência. Então, isso são fatos novos. Tá? Esses fatos novos foram levados ao Ministério Público de Los Angeles, à Promotoria de Los Angeles, e agora, dia 29 de novembro, eles vão decidir se eles vão marcar um novo julgamento, tá? Ou se eles só vão pedir uma questão de diminuição de pena. Um dos promotores já disse que vai pedir uma diminuição de pena. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é importante, acho que na época, a questão da violência, do abuso infantil e sexual tinha uma outra visão do que tem hoje. Acho que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com isso. E um dos promotores relata isso. A sociedade mudou sobre isso, né, sobre esses abusos. Então isso também teve uma interferência. E a gente colocou também aqui, criticando um pouco a mídia nesse papel, mas nesse caso, o que os promotores falam, e também aparece no documentário, foi TikTok que reacendeu esse julgamento, que trouxe ele à tona. Então você também tem o lado positivo disso, né? Então essa geração mais nova que está acompanhando, começou a acompanhar esse julgamento, começou a repercutir muito, e além então dessa questão das provas novas, que aí sim você reabre agora o caso, essa discussão, na verdade, né, se vai ser um novo julgamento ou só vai diminuir, e essa questão da mídia, da sociedade que cria uma pressão. Entendi. É uma vamos dizer assim, a condenação, a opinião da sociedade atual em relação a casos de abuso é de muito menos tolerância do que a sociedade talvez de 30, 40 anos Exato. atrás. Abuso sempre foi abuso, nunca foi tolerado, mas hoje o impacto que isso tem, né, o nível de reação social que tem para isso é enorme. É evidente, Bruno, que o abuso por si só não justifica o homicídio, né? Mas que isso tem algum impacto, né? Que um caso de homicídio decorrente, né? Ou que tenha sido influenciado por um abuso é diferente de um caso de homicídio feito, por exemplo, por motivo torpe, né? Exato. Então, e aí o que aconteceu processualmente foi que a defesa pediu o que seria o equivalente aqui no Brasil a uma revisão criminal. Exatamente, exatamente. A revisão aqui no criminal é prevista em lei, também aqui no Brasil. E também você pode, depois de já ter transitado em julgado, não ter transitado em julgado, você pode pedir a revisão do seu caso, em relação a novas provas, ou as provas que foram usadas não são legais, você descobre, são ilegais, na verdade, você descobre depois. Tem que ser algo superveniente. Isso, exato. Você descobre e você tem, sim, essa previsão legal aqui no Brasil. Então, no caso dele, parece que o recurso que eles usaram foi um habeas corpus. Tá? Não foi uma revisão criminal igual nós temos aqui. Eles pediram a soltura e apresentaram esses nomes. Então seria como se o sistema deles admitisse a qualquer momento, mesmo com o trânsito em julgado, a impetração de habeas corpus alegando fatos novos. Exatamente. Né? E aí o fato novo seria, olha, se eles foram condenados porque faltava a prova do abuso, né, agora eu tenho novos elementos que demonstram o abuso. E eram as cartas internas ali, que eles tinham mandado para o primo, e o depoimento de um ex-integrante dos Menudos. De um ex-integrante dos Menudos, que mostrava que aquilo podia ser realmente um padrão ou uma conduta de alguma forma reiterada do pai. Quer dizer, não era invenção dos dois, né? Tinha alguém mais falando que o pai fazia, cometia esse tipo de ato, né? E aí, nessa nova audiência que vai ter no dia 29 de novembro agora, eles vão discutir se fazem um novo júri para avaliar esses fatos, ou se eles submetem, se a própria promotoria pede a diminuição da pena. Exato. É isso. A questão de penas ali lá é diferente da nossa. Então, o que o promotor disse? Que em vez de pedir a prisão perpétua, ele vai pedir uma pena de entre 50 a prisão perpétua. 50 anos a prisão perpétua. E neste caso, eles já teriam o direito à liberdade condicional.
Entendeu? Então eles já estariam soltos. Porque eles não tiveram, obviamente, com a prisão perpétua, eles não tinham nenhum tipo não de tinham direito à progressão. liberdade. Exato. E na revisão criminal, Bruno, aqui no Brasil, eu faço o pedido de revisão, eu faço para o órgão que condenou. Exato. Então, por exemplo, se for uma sentença do juiz com base numa decisão do júri, eu faço para o juiz de primeira instância. Se for um acórdão do tribunal confirmando o júri, eu faço para o tribunal. Se for um acórdão do Supremo, eu faço para o Supremo. Exato. E aí, que destino ela tem a revisão criminal? Quer dizer, o tribunal recebe uma revisão criminal, ele pode absolver o réu, tribunal, decidir absolver o réu, ou ele tem que necessariamente fazer com que o processo siga para um novo júri? Não, ele pode absolver, então ele pode entender que as provas novas absolvem, ele pode não admitir a revisão criminal, dizer, porque essas provas não há provas supervenientes, ou pedir até mesmo um novo julgamento. Tá? Mas ele tem essa autonomia, e aí foi o que você falou, vai para o órgão que confirmou a sentença condenatória. Então esses caminhos que podem acontecer. A gente tem uma jurisprudência bastante rigorosa em relação às revisões criminais, assim. Eu digo isso assim, há um paralelo no cível talvez com a ação rescisória, que às vezes tem anulatória também, mas assim, é uma ação que tem um campo bastante aberto, mas obviamente ela mexe com a coisa julgada, né? E os tribunais, a coisa julgada para os tribunais é uma coisa constitucionalmente importante. Você não mexe com a coisa julgada, é uma questão de estabilidade, de segurança do sistema. Então você vê nitidamente que, no caso das ações rescisórias, os tribunais têm uma jurisprudência bastante restritiva. Assim. Isso acontece com a revisão criminal também? Na minha prática, eu não me deparei com muitas revisões criminais, mas eu sei, por exemplo, de alguns... aqui no Brasil tem o Innocence Project, que é um projeto que visa absolver pessoas que foram condenadas injustamente. E eles já apresentaram revisões criminais e foram, sim, tiveram sucesso. Né? Muitas das revisões criminais que acontecem, tanto aqui como nos Estados Unidos, acontece muito pela questão do DNA. Então, pessoas que foram condenadas num período em que não tinha teste de DNA, hoje tem. Então, você consegue absolver essas pessoas com um teste de DNA super simples. Então, nos Estados Unidos, até que as penas são muito mais altas, você vê história de gente que está presa há 50, 40 anos... Por erros, sendo absolvidas. Aqui no Brasil, o Inocência eu sei que é uma instituição séria e que teve vitórias com... Acho que esse é um caso talvez um dos mais emblemáticos, né? Quando você tem um avanço tecnológico que te permite fazer uma prova que você não podia fazer na época, né? Sim, exato. E às vezes erros mesmo, né? Nós temos, né, Bruno, assim, casos no Brasil históricos, conhecidos, em que houve, a gente não vai aqui uma crítica, porque a gente tem, como em tudo, como em todos os órgãos do Estado, né? A gente tem excelentes pessoas que fazem excelentes trabalhos, isso acontece na polícia também, mas a polícia também, como todos os outros órgãos, erra muitas vezes, né? Ou pela omissão, ou por falta de capacidade técnica mesmo, e isso aconteceu já em alguns casos. Parece que no próprio caso dos irmãos Menendez, nos Estados Unidos, e a polícia lá também é muito eficiente, mas também erra, houve erro também na investigação e isso impactou o caso, certo? Não sei se você teve também acesso a essa informação e se isso aconteceu lá e se tem algum paralelo aqui no Brasil também. Então, é super comum que isso aconteça, né? É isso. Ninguém é perfeito, né? A gente não consegue exigir, por mais que muitas coisas deveriam ser o nível de perfeição todo, não dá para exigir isso. No caso dos irmãos Menendez, teve um erro. Não sei se a palavra certa é um erro, mas uma falta de ação da polícia, né? Os irmãos, eles cometeram os assassinatos e dentro do carro tinham as balas. E o carro estava dentro da área em que a polícia estava fazendo buscas. E a polícia não foi ver o carro deles. A polícia não fez um teste de pólvora, que é algo comum em assassinato, na mão dos irmãos. Além disso, no depoimento do Lyle, ele diz que viu uma fumaça dentro da sala. E o próprio Lyle, no documentário, né, que ele mesmo diz que
se o policial tivesse percebido, era impossível que ele tivesse visto se ele não fosse o autor. Então você tem uma falta de atenção, talvez, nesse sentido, e que fez com que as investigações se prolongassem. Né? Aqui no Brasil, o caso que me vem mais à memória é o caso do Maníaco do Parque, né? Em que vítimas, familiares de vítimas relatavam desaparecimento e a polícia ou não acreditava na versão, era a época de Copa do Mundo, né? Quando os relatos então em 98, então dizia que tinha fugido com o namorado, ou tinha-se uma visão da época que a vítima do estupro era culpada, né? Então, mas você não deu em cima, você não estava usando uma roupa muito curta, como é que você foi no parque muito tarde da noite? Então, nesses dois casos eu consigo ligar ele com questões de erros ali. E não deve haver nada pior para uma vítima do que relatar o caso e não ser levado a sério, né? Que eu acho que é o que, em parte, aconteceu pela informação que a gente tem também da imprensa no caso do Maníaco do Parque. E isso fez com que, inclusive, talvez não, isso muito provavelmente fez com que não se tomasse uma atitude imediata contra o próprio Maníaco do Parque e ele continuasse solto, cometendo lá os delitos que ele cometeu. Esse caso é um caso emblemático da nossa história do júri, né, da história do júri brasileiro. O Maníaco do Parque, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, né, Bruno, isso acho que a maioria das pessoas que assistem aqui o nosso diálogo sabem disso. Aqui nós não temos prisão perpétua, né? A gente tem um limite de 30 anos, por maior que seja a pena, né? Claro que uma pena maior vai fazer com que as progressões tenham uma proporção muito maior, então às vezes a pessoa vai ficar os 30 anos preso, né? E o Maníaco do Parque, agora de 2028 termina a pena dele. Nós temos um documentário também sobre o Maníaco do Parque, e nós temos até o promotor, o grande promotor, Edilson Mogeron Bonfim, que na época foi o promotor do caso, dando declarações de que depois de 2028 o Maníaco do Parque solto vai voltar a delinquir, né? Muito provavelmente. E é uma característica do nosso sistema. O nosso sistema entende que a pessoa que está cumprindo uma pena tem que ter um horizonte para se reintegrar à sociedade. Agora a questão é saber se há casos em que essa reintegração é impossível, né? Nesse caso do Maníaco do Parque, tem a questão que tem um laudo dizendo que ele é um psicopata. Né? Então, é uma questão, realmente, a lei nesse sentido aqui no Brasil, ele tem essa lacuna de como que deve ser feito. Teve uma mudança recente agora no Brasil, que agora o tempo máximo são 40 anos. Então, o que acontece? O Francisco, o Maníaco do Parque, no período em que ele foi condenado, a pena era 30. Então, o tempo máximo era 30. Então, agora ele cumpre os 30 em 2028. Mas, realmente, é um tema que tem que ser discutido assim, pelas forças de segurança pública, até mesmo envolver psiquiatras, médicos, para saber como que você lida com um psicopata. Né? Perfeito. O Bruno, você me corrigiu aqui corretamente, né? Agora a lei, o limite de tempo preso é 40 anos, só que aí a questão é que quando ele foi condenado ainda era a lei dos 30 anos, então a lei não pode piorar a situação dele, é a lei nova, né? Então, perfeito. Mas assim, nós temos essa limitação no nosso sistema, é como o nosso sistema entende que... É como o nosso legislador entende que tem que ser a questão do cumprimento da pena. Super controverso o tema, talvez isso possa ser um tema para um outro diálogo ali, o nosso sistema de penalização de crimes e nosso sistema de cumprimento de penas é o mais adequado, né? Você vê, nos Estados Unidos, os irmãos Menendez escaparam por pouco da pena de morte, né? Mas foram para uma pena de prisão perpétua, e talvez, se há casos de psicopatas que nunca vão corrigir o comportamento deles, talvez a prisão perpétua seja a única solução possível, né? Então, enfim, acho que fica para nossa reflexão. Mas Bruno, eu acho que eu queria te agradecer, porque é uma leitura muito interessante para todos, mesmo os que não são da área jurídica, que estão vendo o documentário, porque tem curiosidade, né? Porque a história chama muita atenção. É uma leitura muito interessante, e para o pessoal da área jurídica, eu acho que o que é mais importante é a gente fazer esse paralelo para as pessoas entenderem. Por exemplo, o que aconteceria aqui no Brasil
se um caso de uma pessoa condenada, se num caso de uma pessoa condenada aparecesse uma prova nova, né? E como é que isso se daria, que é o caso da revisão, o papel da imprensa numa determinada condenação que existe aqui no Brasil, tanto quanto nos Estados Unidos, mais ainda, eles fazem, né, se manifestam, a liberdade de expressão lá é amplíssima, né? Se manifestam na rua, a favor, contra, né? As pessoas entram no tribunal, tem lá os dois grupos, isso tudo tem uma influência muito grande no resultado do julgamento, e esses mecanismos do júri, né? Porque o júri é uma instituição muito forte nos Estados Unidos, discutida aqui, mas também muito forte, é uma forma que você tem de fazer a população decidir os casos que envolvem os crimes contra a vida, que são os crimes mais graves que tem. O que eu sei, Bruno, não sei se você pode confirmar isso, mas o júri é feito por pessoas que não são técnicas, né? O caso é julgado por pessoas que não são técnicas, mas o debate muitas vezes é extremamente técnico e isso é trazido para os jurados e eles entendem qual é a discussão e sabem o que estão julgando, né? A gente falou aqui que às vezes eles respondem um quesito para obter um determinado resultado, mas isso também não é uma coisa fácil, porque tem lá o promotor explicando, olha, qual que é a consequência da resposta de um quesito ou de outro, o que a lei diz, se a pessoa tem que ser condenada ou não. Então, são reflexões importantes, porque esses casos que têm uma repercussão midiática muito grande mexem, né, vamos dizer assim, com a visão de mundo, com os sentimentos de uma determinada sociedade. E esse caso dos irmãos Menendez é um caso emblemático, porque são dois irmãos que cometeram um homicídio, então fizeram um ato que é tipificado como crime, tem que ser punidos, mas tiveram uma razão relevantíssima, né, que tem que ser considerada. Como que a lei trata isso é uma questão de interpretação, como é que um juiz e os jurados vão julgar isso é uma questão de interpretação, mas é um fato que não pode ser desconsiderado, o que eles passaram, né? Então, é um caso que chama muita atenção de todo mundo, e eu acho que a gente fazer um diálogo sobre isso é uma questão interessante, porque as pessoas que nos assistem, que gostam de direito criminal, vão ter mais elementos para olhar para esse caso e para os casos nossos de júri, os casos importantes, para olhar para eles e entender ali o que está acontecendo e qual que é o debate que está em curso. Então, obrigado, Bruno, muito, muito esclarecedor, e espero que a gente possa fazer mais diálogos desses sobre temas relevantes aí do direito criminal. Obrigado, Henrique, e eu estou à disposição para novas conversas. Boa.